Vasco abre o cofre e tá forte no mercado, mais 3 reforços chegando na colina histórica. A diretoria Cruz-Maltina vai contratar. Tem informações importantes aqui para você neste Acorda Vascão sobre a chegada do atacante colombiano Andrés Gomes e também do zagueiro Carlos Cuesta. Além disso, novidades importantes também sobre a situação envolvendo o atacante francês Jonathan Iconé. Como andam as conversas, o que tem entre Vasco e o atacante que brilhou no futebol europeu nestes últimos anos e que foi um nome que Admar Lopes levou para o Lille quando o mesmo trabalhava no clube francês. Amigo vascaíno, você terá pela frente um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz-Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz-Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, amigo torcedor vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, amigo torcedor, sem muita enrolação, falar logo, de Vasco da Gama. Antes, porém, de entrar no assunto sobre a questão envolvendo o mercado, eu só quero trazer 2 informações sobre 2 nomes que é bom o torcedor vascaíno ficar de olho, tá? E de olho de uma maneira negativa, porque da mesma forma que eu estou trazendo essa informação aqui a você, que pode inclusive chamar a sua atenção, essa notícia chama a atenção também do mercado da bola. Informação que se trata do lateral esquerdo Lucas Piton e do atacante Ryan, 2 dos grandes destaques do Vasco na vitória contra a equipe do CSA nesta última quinta-feira em São Januário, que deu a classificação ao Vasco da Gama para as quartas de final da competição. Primeiro, com relação a Lucas Piton. De olho, Lucas Piton, lateral esquerdo dos times das 20 ligas consideradas mais populares do SofaScore, com mais assistência em 2025. Lucas Piton é o jogador das 20 ligas mais populares, ou seja, a Ligue 1 da França, a La Liga da Espanha, a Série A da Itália, a Premier League da Inglaterra. O Lucas Piton, dentre todos os jogadores, todos os laterais melhor dizendo, que atuam no lado esquerdo do campo, é o lateral com mais assistências em 2025. É um nome que desperta a atenção do futebol europeu. Um jogador que em 38 partidas nessa temporada deu 8 assistências, criou 8 grandes chances, tem 62 passes decisivos, além de 85% de acerto no passe e uma taxa de 33% de acerto no cruzamento. Um nome que parece que enfim está retornando àquela boa forma física que a gente já viu o Lucas Piton ter. E eu, você, todos nós sabemos mais do que ninguém muito bem que o Lucas Piton em um bom nível físico sobra e é um dos grandes laterais esquerdos do futebol brasileiro. Lucas Piton, quando viveu um bom momento vestindo a camisa do Vasco recentemente, foi um nome cotado para a seleção brasileira, amigo vascaíno. Felizmente caiu muito de produção, seu nível de fato, era muito diferente daquilo que o vascaíno já havia visto em algum momento, dele vestindo a camisa do nosso Vascão, mas hoje aos pouquinhos está voltando e se tornou novamente essa peça importante para o Vasco e principalmente para o técnico Fernando Diniz. E falando em peça importante para o Diniz, falar, é claro, sobre Ryan,
Porque com mais um gol marcado do Ryan nessa quinta-feira contra o CSA, Ryan se tornou o brasileiro sub-20 com mais gols no mundo desde a estreia de Fernando Diniz no Vasco. Já são 5. E quando eu falo de brasileiro sub-20, eu falo de grandes nomes, como por exemplo, o Estevão é um brasileiro sub-20, o Hendrick é um brasileiro sub-20, jogadores que são brasileiros no caso, e tem menos de 20 anos de idade. O Ryan é um dos grandes nomes dessa nova geração, é um dos grandes nomes dessa safra da seleção brasileira. Um atleta que eu não tenho dúvidas que no futuro a gente vai olhar e vê-lo vestindo a camisa da nossa seleção. Então é bom ficar de olho, porque esses dois jogadores, diante desses números que eu trouxe a vocês, despertam muito a atenção do futebol europeu. Mas, amigo, vamos mudar um pouco a chave? Vamos trazer um pouco de notícia boa aqui, porque tem notícia boa. Tem informação com relação a Andrés Gomes. Eu tô vendo muita gente me questionar, me perguntar: Lucas, cadê o Andrés Gomes? Ele não estava programado para chegar ontem. Cadê o jogador? Cadê o colombiano? Melou a negociação. Amigo vascaíno, o que eu tenho a trazer a você nesse Acorda Vascão é o seguinte: Carlos Andrés Gomes, de 22 anos de idade, atleta, né, que o Vasco da Gama fez uma baita negociação junto ao Rennes da França, através inclusive das conversas tocadas do diretor executivo Admar Lopes, tem de fato uma data programada já para chegar na cidade carioca. Não essa sexta como se era o esperado, entretanto na próxima sexta-feira. O jogador, que tem os seus direitos econômicos hoje ligados ao Rennes, clube da França, vai assinar um contrato com o Vasco da Gama até o meio do ano que vem de empréstimo, onde o Cruz Maltino pagará ao clube francês um valor de 1 milhão de euros. Esse é o valor que o Vasco da Gama pagará ao Rennes para ter o atleta. Entretanto, há no contrato uma cláusula contratual de obrigação de compra, que o Vasco da Gama terá que pagar caso aqui no Cruz Maltino Andrés Gomes bata as metas, né? O Vasco pagará então, não é nem 1 milhão de euros, não chega nem a ser 1 milhão de euros, tá? É 700 mil euros, algo em torno de 4 milhões e 400 mil reais pelo empréstimo de um ano. E o Andrés Gomes batendo as metas contratuais no Vasco, há uma cláusula de compra fixada em 5 milhões de euros, algo em torno de 31 milhões de reais. Ou seja, uma negociação que, se chegar no meio do ano que vem o Vasco da Gama comprá-lo, vai gerar algo em torno de 36 milhões de reais. A informação é que o Vasco aguarda, sim, Andrés Gomes já na próxima sexta-feira, dia 15 de agosto. No entanto, a diretoria Cruz Maltina trabalha até para antecipar a sua chegada. O atleta tem alguns assuntos burocráticos para resolver antes de viajar ao Brasil. Ele já até realizou exames médicos necessários no clube francês para anunciar, oficializar o contrato de empréstimo com o Cruz Maltino, adiantando essa primeira etapa. Entretanto, ainda restam alguns detalhes burocráticos sendo solucionados. Andrés Gomes viaja para o Rio de Janeiro para assinar esse contrato com o Cruz Maltino, mas já está tudo certo após o anúncio de Thiago Mendes e do Calma Barros feito ontem. O Andrés Gomes vive-se a expectativa de ser o mais novo reforço do nosso Cruz Maltino, o próximo nome a ser anunciado pelo Vasco da Gama. Bom reforço? Eu acho que é um baita reforço, né? Então, para aqueles que estavam em dúvidas, fiquem tranquilos, já já Andrés Gomes desembarca em solo carioca. E amigo vascaíno, falando em colombiano, até um compatriota, né, do próprio Andrés Gomes, algumas atualizações importantes sobre a situação do Carlos Cuesta, jogador de 26 anos de idade, atleta que é hoje frequentemente convocado para a seleção do seu país, é o camisa 2, inclusive, da seleção colombiana, titular absoluto do sistema defensivo, um xerifão, um chefe, um nome, né, que tivemos aí ontem muitos detalhes sobre a questão da negociação desse atleta. É hoje o foco principal da diretoria do Vasco para fortalecer o sistema defensivo. O Vasco já apresentou, e é importante trazer essa informação a vocês aqui nesse Acorda Vascão, uma oferta, tá? A proposta já foi formalizada pelo Vasco ao Galatasaray da Turquia por Carlos Cuesta. A informação do canal Na Torcida Vascaínos é que o Vasco colocou na mesa do clube turco valor de 1 milhão de euros pelo empréstimo do jogador, um valor próximo ao que o Vasco colocou na mesa do Rennes, clube francês. Além desse valor de 1 milhão de euros para ter
Carlos Cuesta no Cruz Maltino. O Vasco também coloca em contrato um empréstimo de 1 ano com opção de compra de mais de 4 milhões de euros, condicionadas aos cumprimentos de metas estabelecidos. Uma proposta bem semelhante ao que o Vasco fez junto, né, ao Renês pelo Andrés Gomes. A única diferença é que o Vasco faz uma proposta de empréstimo por 750 mil euros e uma proposta de compra no valor de 5 milhões de euros, né? Um valor um pouquinho abaixo aí daquilo que o Vasco colocou na mesa pelo Carlos Cuesta, né? Um pouquinho acima, perdão, que o Vasco colocou na mesa pelo Carlos Cuesta. Negociação do Andrés Gomes, ela pode chegar à casa dos 5 milhões 750 mil euros. Já a negociação do Carlos Cuesta, caso dê certo, chega à casa dos 5 milhões de euros, tá? Provável que, assim como o Vasco fez com o Renês, o clube turco também mantenha um percentual de Carlos Cuesta. O Galatasaray hoje está analisando a proposta e a diretoria trata essa situação com bastante otimismo, tá? É possível que as coisas andem aí nesses próximos dias, porque a proposta já está na mesa do clube turco. Outro detalhe importante, trouxe para vocês bem rápido no Boa Noite Gigante, mas é importante trazer isso a vocês de uma forma mais clara e detalhada. Hoje, as bases salariais do Carlos Cuesta estão sendo discutidas, porque Carlos Cuesta busca uma valorização para voltar ao futebol sul-americano, ou seja, ele quer receber mais. E hoje Vasco, junto ao staff do jogador, buscam um acordo. Caso esse detalhe venha a ser superado, o zagueiro deve sim chegar para ser o mais novo reforço do setor defensivo do nosso Cruz Maltino. As coisas junto ao Galatasaray, clube turco que detém os direitos econômicos de Carlos Cuesta, andaram bastante e se vive a expectativa que a questão salarial não seja um empecilho, não seja um problema para Carlos Cuesta vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Bom nome, boa notícia, amigo vascaíno. Deixe a sua opinião nos comentários. Volto a repetir a minha opinião dos grandes reforços, Carlos Cuesta e Andrés Gomes no nosso Cruz Maltino. E para fechar com chave de ouro essa parte envolvendo o mercado da bola, ontem, né, tivemos essa informação de fato surpreendente envolvendo o atacante francês Jonathan Ikoné. E é uma realidade, tá? Esse atleta que pertence à Fiorentina, esteve emprestado no Como nessa última temporada, é um jogador que o Vasco da Gama hoje conversa, um atleta hoje que o Vasco da Gama já abriu negociações, o atleta está ciente do interesse do Vasco e conversa diretamente com o diretor executivo português Admar Lopes. Informações é que a Fiorentina não vai criar dificuldade para uma possível saída. Muito pelo contrário, a expectativa é que diante aí de uma negociação, de uma proposta formalizada pela diretoria Cruz Maltina, que atenda às exigências feitas, né, pela saída do jogador, a Fiorentina vai liberá-lo sem nenhum problema. Hoje um grande trunfo nas tratativas, uma peça importante é o diretor executivo Admar Lopes, responsável por levar Jonathan Ikoné ao Lille na temporada de 2017. Jonathan Ikoné foi um cria das categorias de base do PSG, passou alguns anos vestindo a camisa do clube francês, mas foi emprestado nas temporadas de 16, 17 e 17 e 18 ao Montpellier da França. Teve destaque dessas 2 temporadas vestindo a camisa do Montpellier e fez com que Admar Lopes, à época trabalhando no futebol francês, olhasse esse nome e entendesse, né, Jonathan Ikoné como um grande jogador. E por isso foi buscá-lo no PSG e o comprou para o Lille na temporada de 2018-19. À época, o Lille paga ao PSG 5 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos de Jonathan Ikoné, sendo o Admar Lopes o grande responsável por esta contratação. É um nome que Admar Lopes gosta muito, um nome que no Lille, inclusive, trabalhou com 2 jogadores que hoje estão no Vasco da Gama, também contratados por Admar Lopes, que é o Thiago Mendes e também o Léo Jardim, e a expectativa é que toda essa rapaziada, possa se juntar novamente no nosso Cruz Maltino, né? É o Admar Lopes, com um trabalho que já fez antigamente, refazendo, trazendo de volta algumas caras ao nosso Vascão. Gosto muito do jogador, tá? Perdão. Acho que é um jogador que pode entregar muito no futebol brasileiro e tomara que Jonathan Ikoné se torne o reforço do Vasco da Gama, seria uma loucura. É o Vasco tendo Jonathan Ikoné, Andrés Gomes, grandes reforços para o seu setor ofensivo tão carente, que estava precisando aí de fato se reforçar. Te anima, amigo? Deixe a sua opinião nos comentários e é claro, para fechar o vídeo, eu não posso fechar de outra forma que senão com os bastidores da Vasco TV.
Criticamos Fernando Diniz, muitas vezes com lógica. Criticamos Pedrinho, muitas vezes e a grande maioria também com lógica. Entretanto, amigo, uma coisa é certa. Esse elenco está fechado. E ao presidente Pedrinho um recado. É só entregar. Que se entregar, que quem faz conteúdo de Vasco e quem ouve conteúdo de Vasco, quem é torcedor cruzmaltino, quem ama o Vasco da Gama, vai parar de criticar. O Vasco, como, melhor dizendo, o vascaíno, ele quer pouca coisa. Ele quer vitórias, ele quer reforços e ele quer se sentir feliz vendo um Vasco em campo, como foi na quinta-feira. E o elenco mostra que tá unido, tá fechado com o presidente Pedrinho e o técnico Fernando Diniz. Se liga só. A gente combinou não só ganhar hoje. A gente combinou jogar bem. O que mais combinou a gente? Entrega, vontade pra caralho. Sorrir, se divertir e dar um presente para a torcida. E hoje, além disso, a gente sempre joga pela gente. Mas hoje, a gente tem que jogar por dois caras aqui. Já está passando mal pra caralho. Um é esse, que dá vida pela gente. E outro é esse, que dá vida pela gente. Dia a dia. Então hoje, além de jogar por nós, vamos jogar por esses dois caras que estão com nós, que estão dando tudo, que estão entregando tudo. E nos toca a nós, a los atletas, dar para ele agora. Combinado, rapaziada? Amigo vascaíno, deixe sua opinião nos comentários sobre o que você achou desse discurso aí de Pablo Verratti. Eu, Lucas, vou ficando por aqui, tá? Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas desse sabadão e já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilha, obrigado por ter ficado aqui até o final e como eu sempre falo no canal, saudações vascaínas.